seguinte, Walter, óbvio que a ideia aqui não é levantar polêmica nenhuma, não é pelo contrário, é levar alternativa para você que tá assistindo a gente, até para entender, esse processo. E o que que eu tenho percebido, e aí você vai até me ajudar também, que eu escuto eu também fico muitas vezes no meio do fogo cruzado, que eu vou fazer o projeto de segurança. E muitas vezes a gente recomenda, eh, implementar portaria remota, ou então voltar com a portaria presencial. Já teve situações onde, infelizmente, o empreendimento não fez o projeto adequado, sabe, e implementou o sistema de uma forma amadora e não funcionou. Nós vamos falar disso já já. Então já aconteceu de eu recomendar, né, eu volta com o pessoal aí, porque fizeram tudo errado. Mas agora, surgiu aí no mercado a situação de aparecer nas convenções coletivas de trabalho essa proibição, né, dessa É. implementação. Agora, até que ponto que isso, de repente, é viável, vai virar, sei lá, porque óbvio que os sindicatos, né, aqui não é briga de sindicato, nada disso, mas, estão perdendo espaço, né. A É. mão de obra está perdendo espaço, mas lógico que é uma tendência, não é. Eu entendo que é uma tendência, como foi tendência bilhete para ônibus, né, então, a própria teve um período que falou que os correios iam fechar, porque não tinha mais carta, né, e os carteiros entregavam carta, não é? Tô fazendo comparações. Então muitas pessoas estão dizendo: "Pô, a portaria remota vai tirar emprego de muita gente". Não, não é que vai tirar emprego de muita gente, essas pessoas serão recolocadas em outros locais. Mas o que que você está entendendo com essas cláusulas em convenções coletivas sobre esse assunto? A gente, inclusive aqui em São Paulo, agora na convenção desse ano, né, foi incluída essa cláusula de Proibição. proibição, obrigando o condomínio pagar 10 salários de multa para o porteiro, quando o condomínio faz a mudança de portaria presencial para Pra portaria remota. remota. E detalhe, né, na convenção fala de portaria eletrônica, portaria, mas se o condomínio quiser fazer uma automação e consequentemente não ter absolutamente nada, ele não tem multa. Mas se ele quiser terceirizar, ele não tem multa. Mas se ele colocar portaria remota, ele tem multa. Aí tem multa. Então, o que que acontece? Mas isso, né, é inconstitucional. Na verdade, assim, o que que acontece, né? A gente teve, acho que 2000 e, salvo engano aqui, 21, 22, isso foi amplamente discutido, 21, na cidade de Limeira, Ribeirão Preto, houveram, a inclusão dessa cláusula também nas convenções. Alguns condomínios foram acionados pelo sindicato dos porteiros e o CIESE, né, junto com a ABESE, os advogados dessas 2 instituições, conduziram todo um processo aí junto ao judiciário para poder, questionar a livre escolha. A livre escolha, nós vivemos num país democrático. Exatamente. Você tem direito de escolher o que você quer. E se o condomínio realmente, de fato, os moradores estão passando por muitas dificuldades financeiras e ele enxerga essa como a real alternativa para ele ter uma otimização financeira. Não Ele pode? não pode escolher? Então, Então, assim, existe um conflito muito grande, né, reserva de mercado, existe, e aí qual que é o problema? Aqui em São Paulo surgiu a assessoria jurídica do CIESE, que é o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, que tem realmente o dever legal de proteger, de de atuar perante ao segmento, tem feito um trabalho no âmbito aí judiciário de forma a derrubar essa cláusula que está nas convenções. Então, a gente já ganhou, inclusive segunda, terceira instância em Brasília, nas ações que tiveram referente, em Limeira, nessas cidades que eu comentei. E aí, agora em São Paulo foi colocado. Isso é natural, isso freia a evolução, o síndico fica reticente a, tomar a decisão. Então, isso tem acontecido, mas não é legal, é inconstitucional. Quer dizer que você não pode escolher o que você quer como prestação de serviço? Agora, existe o grande conflito. Será que isso, eh rouba ou elimina o emprego
das pessoas? E de fato não, porque o que acontece é que muda, inclusive na nossa central e muitas centrais de muitos colegas de empresa de portaria remota que eu conheço, tem muitas pessoas que trabalham que eram Era porteiro. porteiros. É. Porque a grande vantagem está aí. Muitas vezes você tem um porteiro na guarita do prédio e ele não tem infraestrutura adequada para desenvolver um trabalho sério. Eu vou dar um exemplo. Imagina num prédio que tem 300 apartamentos, um número mediano são 4 pessoas por apartamento, você tem lá 1.200 pessoas naquele prédio. Imagina que você não tem hoje um sistema de segurança eletrônica para apoiar a operação do porteiro, que é o que acontece em 90% dos casos. Cara, você atribui ao ser humano uma responsabilidade Nossa. de controlar quem entra e quem sai. Como é que ele sabe quem entra e quem sai? Como é que ele conhece todo mundo? Humanamente impossível. Eu vou te dar um dado importante. Eu tive essa semana num condomínio de 58 apartamentos e quando você coloca uma solução de portaria remota, você tem todo o registro das ocorrências, né? Sim. Isso é sensacional. Então, num prédio com 58 apartamentos, que é comum, você teve 18 mil ocorrências de controle de acesso. O que eu estou querendo dizer? As portas de pedestres Abriram e os fecharam. portões de veículos abriram em 30 dias 18 mil vezes. Imagina que nesse prédio, porque realmente o prédio era assim no passado, tinha um porteiro presencial que ele tem as botoeiras que ele abre. O porteiro teria aberto 18 mil vezes. E aí, quando você vem para uma solução de portaria remota, nós tivemos 300 visitantes. Vamos supor que ele acionou 3 acionamentos, ocorreu 3 acionamentos para os 300 visitantes que tiveram. Ele abriu 900 vezes. Verdade. Em detenimento a um porteiro presencial que abriu 18 mil vezes. É possível a gente concluir que um porteiro presencial estaria condicionado muito mais automaticamente a abrir. Então o cara estaria abrindo, tomando água, comendo pizza, vendo televisão, assistindo o jogo, falando com o interfone, sem atenção a efetivamente o que está acontecendo, do que um porteiro remoto. Então, o entendimento que se tem na portaria remota é que todo mundo, quando toca o interfone, é porque não tem direito de acesso, porque não passou pelo sistema de controle de acesso. Nessa ocasião, o mindset de um porteiro é negar, porteiro remoto, é negar, é suspeito até que se prove o contrário, porque se você não fosse um suspeito, você Você entrava teria acesso. livremente pelo controle de Exatamente. acesso. Teria o acesso livre. Então você inverte a decisão do ser humano. O que não tem nada, você pega um prédio de 1.200, 1.000 apartamentos, 300 apartamentos, e a nossa orientação tem sido essa muitas vezes, coloca um sistema de controle de acesso facial, por mais que você tenha um porteiro presencial, mas não atribui essa responsabilidade ao ser humano controlar quem pode. Se acontece alguma ocorrência de segurança, o porteiro simplesmente vira para você e fala assim: mas eu achei que fosse a sua mãe. E Que é eu o que deixei acontece. entrar. Que é o que acontece, né? Mas eu achei. E como é que você vai discutir agora o que ele achou ou deixou de achar? Ele achou mesmo, e tá tudo certo, ele achou. Entende? Então, na portaria remota, quando você toca, ou quando tivesse um sistema de controle de acesso, por exemplo, num exemplo como esse, ué, o cara tá tocando, então no mindset do porteiro presencial seria: por que você tá tocando? Ah, não, que eu vou no 25 e eu tô sem cadastro. Então, peraí. Beleza. Então eu vou checar tudo É. antes de eu apertar o botão e liberar para você. Se você não tem, se você tem cadastro, ele tem entrado automaticamente. Se realmente você for quem você tá dizendo que é, você teria o acesso livre. Exatamente Se isso. você não tem, alguma coisa tá errada. Exatamente.